E aí, Lude, Júlia, tudo bem com vocês? Tudo certo para hoje? Segundona braba, né? Tá todo mundo. Ian, bora, bora, né? Pessoal, estão me ouvindo bem? Minha voz tá um pouco zoada hoje, tô com a sinusite atacada para variar. Tá ok? Então, beleza. Pessoal, paramos em qual aula? Vocês lembram? Me confirma aí. Aula 13? Tô abrindo aqui no iPad, só um minuto. Chegamos a ver todos os princípios? Isso que eu tô na dúvida aqui. Fizemos algumas questões e tal, né? Claro, Ian. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Qual que é a sua dúvida? Isso, Ian. Exatamente. Exatamente. A pressão absoluta vai ser atmosférica mais a hidrostática. Aí, para cada 10 metros de água, você tem um ATM de pressão. Isso, a atmosférica vai ser um ATM, caso o exercício garanta que é o nível do mar, né? Tá aí, turma, todos estão vendo minha tela? Todos estão vendo minha tela? Show de bola. Vamos lá. A hidrostática, ela basicamente está girando em torno aqui do teorema de Stevens, Pascal e Arquimedes. Desses três aqui, teve algum que eu não falei na última aula? Ou eu falei dos três? Falei inclusive do empuxo. Acho que eu falei do empuxo, né? Falei do empuxo. Me confirma aí. Lembro que o Ian ainda falou sobre, perguntou, né, se o empuxo era sempre vertical para cima. Ó, galera, é o seguinte, a nossa próxima aula, né, seguindo o capítulo aí, já é de ondulatória. Ô, Ludmila, foi sim, lembrei aqui. É porque na turma do presencial acaba que é um pouquinho diferente da turma remota, aí eu fico na dúvida às vezes, mas é isso. A gente viu o empuxo sim, tá? Ai, gente. Aí. Nós vimos empuxo sim e finalizamos hidrostática. Eu lembro que eu fiz a questão 1, né? Inclusive, depois manda aqui para mim
Alguma possível dúvida dentro de hidrostática que eu possa ajudar você no final da aula, tá? Se quiser mandar no chat, pode ficar à vontade. É o seguinte, pessoal, a gente vai começar agora a ondulatória e alguns fenômenos, e eu já quero adiantar o seguinte, você que vai fazer a prova da Unirv, tem sido uma tendência nos últimos vestibulares questões de ondulatória, principalmente sobre as ondas eletromagnéticas, viu? Então, assim, fique esperto, a gente vai resolver algumas questões aqui agora da aula 14, e eu já queria pedir para você mandar as dúvidas caso tenha. Manda aí no chat. Para quem já fez a aula 14, né, para quem já conseguiu fazer as questões antes, para a gente tirar a dúvida e já revisar a teoria aqui em cima dos exercícios, tudo bem? Alguém? Alguém quer pedir algum? Se não, já estou com alguns separados aqui para a gente resolver hoje, beleza? A 5, questão 5 da Unesp. Mais alguém? 14. Boa. A 8. Show. Questões boas, tá? Principalmente no quesito Banca Vunesp. Banca Vunesp. Bora lá. É o seguinte, eu vou fazer por conta própria aqui a questão 7, beleza? Estou escolhendo ela aqui, eu preciso fazer essa questão com vocês. E a questão 4. Essa aqui, galera, por mais que seja da Banca Vunesp, é uma questão que eu considero relevante para a prova da Unirv, justamente pela questão lá das ondas eletromagnéticas, beleza? É o seguinte, então hoje nós vamos iniciar o estudo da ondulatória, certo? Vou abreviar aqui e escrever ondas apenas. Geralmente você estuda isso aqui no segundo ano do ensino médio, viu? E é o seguinte, o que seria uma onda? A onda nada mais é do que uma perturbação que se propaga em um determinado meio, tá? Então é uma forma de você propagar energia. Então onda você tem que associar automaticamente à propagação de energia. Então onda você já tem que saber que é propagação de energia, beleza? E não propaga matéria, não propaga matéria, só propaga energia. E essa propagação ela não ocorre de qualquer jeito. Tem certos intervalos de tempo regulares para que ocorra, beleza? Essa propagação de energia. Então, é uma propagação de energia, como o Zé mandou muito bem aqui no chat, ó, periódica. É uma propagação periódica de energia. Beleza? Isso aqui ocorre de forma periódica. Ô, galera, me ajuda a lembrar aí, ó, o que é período mesmo? O que seria período? Ó, o Ian mandou aqui uma volta completa. Boa. Ele tá lembrando lá do movimento circular, né? Só que o que acontece? Aqui a gente não vai pensar em volta, a gente vai pensar em ciclo, beleza? Repetição, oscilação, exatamente, Gustavo. Então é uma propagação de energia que ocorre em determinado tempo regular. Tudo bem? É isso. Ó, eu vou diminuir a espessura da caneta, eu achei um pouco grosso. Deixa eu ver aqui se essa espessura tá boa, 0,7. Acho que vai ficar bacana. Olha só. Qual é ou quais são as classificações da onda? Você lembra? Quais são as classificações? Manda aí para mim. Podemos classificar a onda ou as ondas em quais categorias? Classificação. Mecânica e eletromagnética, show. O que mais? Primeira classificação. Isso aí que vocês estão falando é referente à natureza, beleza? Então você pode classificar quanto à natureza. Transversal e longitudinal, boa. Isso aí tem a ver com o modo de vibração que vocês falaram aí, é o modo de vibração, tá? Então a natureza pode ser mecânica ou eletromagnética. Vamos puxar uma setinha aqui, ó. Você pode ter ondas que são mecânicas
e ondas que são eletromagnéticas. Então, aqui, onda mecânica, tá? A onda mecânica é aquela que precisa de meio material para se propagar. Eu gosto de chamar de vibração de matéria. É quando você vibra a matéria, beleza? E você tem as ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Bom, a segunda classificação aqui, ó, vai ser quanto à dimensão da onda. Como assim dimensão, professor? Em quantas direções essa onda se propaga? Vamos lá? Você pode ter aqui três possibilidades. Você pode ter uma onda unidimensional, você pode ter uma onda bidimensional e você pode ter uma onda tridimensional, se propagar em três direções. E você pode ter também aqui, ó, a classificação quanto ao modo de vibração, beleza? Que é o que vocês falaram aí agora há pouco. Modo de vibração. Que são as ondas longitudinais e as ondas transversais. Longitudinal e transversal. Beleza? É isso. Aí é o seguinte, ó. Existem duas ondas. Maria Clara, OEM é onda eletromagnética, viu? É só uma abreviação mesmo. Muito comum, inclusive, viu? É bom que você acostume com essa abreviação. OEM significa onda eletromagnética, beleza? Ô, gente, presta atenção. Existem duas ondas que são muito comuns aí no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, que são o som e a luz. Vamos lá? Eu vou escrever o som aqui de laranja e a luz. Aliás, o som de azul, de verde e a luz laranja. Beleza? Vamos lá, vamos classificar o som em cada uma dessas características aí, quanto à natureza, dimensão e o modo de vibração. O som, ele entra como onda mecânica ou eletromagnética, na sua opinião? Manda aí pra mim. O som entra como onda mecânica. Então, vou escrever aqui na frente, tá? Exemplo, o som. O som, ele é uni, bi ou tridimensional? O som é tridimensional, beleza, show. É longitudinal ou transversal? Isso, o som é longitudinal. Boa. Você saber sobre o som e a luz já ajuda bastante, viu? O que significa a onda longitudinal, professor? É aquela onda cuja vibração está na mesma direção da propagação. Então, tipo assim, ó, a onda vibra e propaga na mesma direção. As moléculas de ar, enquanto o som se propaga, elas fazem isso, ó. Elas comprimem, rarefazem, comprimem e rarefazem. Já a luz apresenta qual natureza? Mecânica ou eletromagnética? Eletromagnética. Ela é uni, bi ou tridimensional a luz? A luz é unidimensional, beleza? Um feixe de luz, presta atenção, galera, olha só, isso aqui é interessante. Quando você pega um feixe de luz apenas, esse feixe de luz se propaga numa única direção. A lâmpada, ela ilumina em todas as direções, por quê? Porque você tem vários raios de luz, mas se você pega um só, cuidado, hein? Quando você pega um só, esse raio de luz tem só uma direção, beleza? Princípio da propagação retilínea. Então a luz, ela é unidimensional. Isso, princípio da propagação retilínea, exatamente. Um feixe de luz tem uma direção. Agora, se você pega infinitos feixes de luz, que é o que acontece na lâmpada, aí você vai ter ali ela iluminando em várias direções, né? Só que você pega só um feixe de luz, uma única direção, tá? E é uma onda transversal. É isso, beleza? Pronto. A luz, ela é transversal. De boa? Até aqui tranquilo? Quanto à classificação? Olha, a respeito das ondas eletromagnéticas, eu vou fazer um tópico aqui em particular para ela, beleza? Antes da gente ir para as questões. Então, aqui você viu as classificações. Agora eu vou escrever aqui, ó, sobre as ondas eletromagnéticas. O que você precisa saber a respeito dessas tais ondas eletromagnéticas, né? Por que elas têm sido tão cobradas aí no vestibular da Unir? Bom, é o seguinte, olha só. As ondas eletromagnéticas, você já viu que tem esse nome pelo fato de ser uma natureza diferente da onda mecânica, né? As ondas eletromagnéticas não precisam de meio material para se propagar. Elas são o quê, gente? São a vibração de campo elétrico e campo magnético. Por isso do nome, né? Onda eletromagnética. Talvez você já tenha visto esse desenho aqui, ó, se liga. Esse desenho é clássico, né? Para representar as ondas eletromagnéticas. Você tem aqui a vibração do campo elétrico, por exemplo, de roxo, né? O desenho de roxo aqui. A oscilação do campo elétrico. Oscilação do campo elétrico de roxo. E você tem, por exemplo, de, sei lá, laranja, a oscilação do campo magnético. Isso aqui é uma representação esquemática, viu? É uma representação esquemática de uma onda eletromagnética.
É isso, ó. Você está vendo de laranja o campo magnético, nós representamos pela letra B, beleza? E de roxo, tá? Eu escolhi o roxo aqui, o campo elétrico. Então, ó, oscilação de campo elétrico e de campo magnético, tudo bem? Campo elétrico E, campo magnético B. Só uma pergunta, vocês já estudaram campo magnético na outra física, na outra frente? Ou ainda não? Já? Certo. Ô, Doni, agora eu faço essa diferença aí para você, tá? Só um minuto. Perceba, turma. Então, isso aqui, ó, seria a nossa onda eletromagnética. Você já viu que a onda eletromagnética, um exemplo dela, é a luz, né? Só que a luz, quando a gente se refere à luz, estamos falando da luz visível. Só que existem várias outras ondas eletromagnéticas. Essa luz aqui, ó, quando a gente fala luz, fica meio que subentendido que é a luz visível. Mas existem outras ondas eletromagnéticas que você não vê, né? Por exemplo, Bluetooth, ondas de rádio, ondas de TV. E aí, todas elas são eletromagnéticas, mas são diferentes da luz. Diferentes em que sentido? Eu vou te mostrar, ó. Existe um negócio chamado espectro eletromagnético, que seriam as faixas de frequência para cada onda eletromagnética que você tem na natureza. E aí eu gosto de decorar o espectro eletromagnético por esse macete aqui, ó, que eu chamo de Ramilux. Ramilux. O que seria esse Ramilux? Vamos lá? Ramilux G, na verdade, né? Tem um G no final. Isso aqui é interessante para você, é um macete bem tosco, mas que dá certo, para você não esquecer das ondas eletromagnéticas, pelo menos as principais. Quais são as ondas eletromagnéticas que você está vendo aqui, ó? Ra significa rádio, beleza? Então aqui você está vendo as ondas de rádio. Isso, rádio. M é o micro-ondas, certo? M é o micro-ondas. Micro-ondas. Beleza? O I, quem lembra? O que é o I mesmo? O I é o infravermelho. Exatamente. O I é o infravermelho. Deixa eu descer mais um pouco, que eu vou precisar de espaço. Então, o I é o infravermelho. L é a luz visível, tá? L é a luz visível. L é a luz visível. L é a luz visível. É aquilo que proporciona os seres humanos, né, enxergarem. Então, aqui seria a luz visível, tá? U, quem lembra? O que é U? U, ultravioleta, exatamente. Ultravioleta. U é ultravioleta, certo? X é o raio X e G é o raio gama. Então aqui você tem os raios, né? Raio X e raio gama. Raio X e G é o raio gama. Beleza? Tá aí o macetezinho para você lembrar das ondas eletromagnéticas. Nessa frequência aí, nessa sequência, na verdade, né? Por que é interessante decorar nessa sequência? Porque nessa sequência você tem um aumento da frequência, da esquerda para a direita. Como assim, professor? Como é que funciona a frequência aqui, ó? Se liga. Ô, gente, a frequência nesse macete aumenta da esquerda para a direita, certo? Então, olha só, vou escrever de novo o Ramilux G aqui para vocês. Ramilux, Ramilux G. Você vai decorar desse jeito e vai lembrar o seguinte: o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais, certo? Eu vou explicar o porquê agora, mas já saiba que a frequência ela aumenta para a direita, beleza? Olha o tanto que esse macete é foda. A frequência aumenta para a direita, ok? Como você deve lembrar aí das aulas de óptica, vamos lá, hein? Essa equação aqui, muito famosa, né? Equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F, certo? O que é o V? A velocidade da onda, lambda é o comprimento de onda, F é a frequência. Como eu disse, lá na óptica você deve ter estudado um negócio chamado refração. E na refração você sabe que muda o meio mudando a velocidade, certo? Se não muda o meio, não muda a velocidade. Então, por exemplo, quando você está analisando uma onda eletromagnética, você tem que analisar no mesmo meio. Então, a velocidade aqui não vai mudar. Ó. A velocidade, ela é constante. E se a velocidade é constante, quando você aumenta a frequência, o que acontece com o comprimento de onda, turma? Quando você aumenta a frequência, o que acontece com o comprimento de onda? Diminui, né? Diminui. Alguém perguntou aqui, a gama que não pode ser considerada uma partícula? Isso, Ian. A gama é só uma radiação, beleza? Você tem as partículas alfa, beta e gama. A partícula é só alfa e beta, né? Gama é uma radiação, beleza? Ó, então voltando aqui, o comprimento de onda, ele é inverso, né? A setinha dele aqui é trocada. Se a frequência cresce para a direita, o comprimento de onda cresce para a esquerda. Então, com esse macete aqui, o que você pode observar? Por exemplo, eu posso fazer algumas perguntas que já foram questões recentes aí da Unirv. Por exemplo, qual das ondas apresenta maior frequência? A ultravioleta ou a de rádio? Quem tem maior frequência, ondas de rádio ou ultravioleta? Ultravioleta, né? Qual onda apresenta maior comprimento de onda? O micro-ondas ou o raio gama? Qual delas apresenta maior comprimento de onda?
Micro-ondas, sacou? Exatamente isso. Agora, a velocidade é exatamente a mesma. Inclusive, você tem que lembrar o seguinte, ó, no vácuo, essas ondas, todas elas, viu? No vácuo, todas essas ondas apresentam a mesma velocidade. Todas essas ondas apresentam essa velocidade aqui, ó, c, 3 vezes 10 oitava. Então, no vácuo, todas essas ondas apresentam a velocidade c, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Certo? Todas elas, todas elas. Ah, professor, não é só a luz, não. Não, todas elas. Todas as ondas eletromagnéticas no vácuo apresentam essa velocidade aqui. Tudo bem? Ó, e uma pergunta que gera um pouco de dúvida, talvez não diria dúvida, mas assim, um pouco de medo. O micro-ondas faz mal para a saúde? Já ouviu essa conversa? Que o micro-ondas causa câncer, que se você é inimigo de uma pessoa é só dar micro-ondas para ela. Faz sentido isso, gente? Faz sentido o micro-ondas causar câncer? Não faz, né? Ô, gente, olha só. O que faz mal para nós são radiações de alta frequência. Então só vai dar treta aqui para frente, ó. Do ultravioleta para frente. Então, o que eu estou marcando aqui para vocês são as radiações que fazem mal. A ultravioleta, nem toda ela faz mal, porque assim, existem dois tipos de ultravioleta. Três tipos, na verdade. UVA, UVB e UVC. Só faz mal o UVB e o UVC, né? O UVA, ele é bom. Ele é de boa. Então, assim, o ultravioleta, considerando o B e o C, tá? Então, isso aqui faz mal. É o que nós chamamos de radiação ionizante. Daqui para trás, ó, não faz mal. Igual a Isadora disse, né? Se o micro-ondas fizesse mal, a gente estaria morto, porque a luz tem maior frequência, né? Se a luz tem maior frequência, tecnicamente ela faz mais mal do que o micro-ondas. Aí como é que a gente ia enxergar, né? A luz aqui, se ela fizesse mal para nós, estaríamos lascados. Né? Então isso aí do micro-ondas fazer mal é balela, viu, turma? Isso aí do micro-ondas fazer mal é balela, fechou? Só faz mal a partir daqui, ó, do ultravioleta. Qual gráfico confuso, Tuane? Diz aí. O que você acha confuso? Das ondas? O de cima? Você fala isso aqui? Não, isso aqui não esquenta, não. É só uma representação esquemática das ondas eletromagnéticas. É só para mostrar que é uma vibração de campo elétrico e de campo magnético, beleza? Isso aqui vem lá das equações de Maxwell. Uma variação do campo elétrico provoca uma variação do campo magnético perpendicular entre si, né? Faz 90 graus aqui entre eles. Não, não vou explicar agora não, viu? Não vou explicar não. O que quer dizer essa seta amarela para a esquerda? Maria Clara, isso aqui é o comprimento de onda, beleza? A frequência aumenta para a direita e o comprimento de onda aumenta para a esquerda. Ô, Doni, posso? Onda longitudinal é aquela cuja vibração e a propagação ocorrem numa mesma direção. Tipo assim, ó. A vibração e a propagação ocorrem na horizontal, por exemplo. Vou escrever assim, V e P, beleza? V de vibração e P de propagação, só para abreviar. Agora, ondas transversais são aquelas cuja vibração ocorre numa direção, a vibração, por exemplo, ocorre na vertical, e a propagação ocorre na horizontal. Fica mais fácil com o exemplo, né? Por exemplo, o que seria uma onda longitudinal? Imagine uma mola, né, aquelas molas bem levinhas, que você consegue empurrar para frente e para trás. Você empurra para frente e para trás, para frente e para trás. A vibração ocorre na mesma direção da propagação. Agora, o que seria uma onda transversal? É aquela onde a vibração é perpendicular à propagação. Por exemplo, uma corda. Você prende aquelas cordas de crossfit, já viu? Aí você fica levantando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Você vibra na vertical e a onda se propaga na horizontal. Isso é ser transversal, beleza? Alguém perguntou aí, exemplo de bidimensional. Bom, as ondas bidimensionais são mais difíceis, né? Mas, por exemplo, você pode pensar aí nas ondas que se propagam em superfície de líquidos, beleza? Imagine, ó, você tem aqui um lago, com água, né, obviamente. Você tem aqui uma superfície de um líquido. Aí você começa a soltar umas pedrinhas. Solta umas pedrinhas em cima desse líquido. Você vai ver a formação de ondas circulares, né? Então, se você tem pedras que caem no lago, você vai ver ali as ondas circulares. Isso é bidimensional, né? Porque se propaga em duas direções. No eixo X e no eixo Y. Beleza? De boa, Isadora, faz sentido? Imagine pedras caindo na superfície de um líquido. Você vai ver ali ondas circulares. Nem precisa ser pedras, não. Pode ser gota, tá? Uma torneira. Uma torneira que está mal fechada, ela está gotejando. Aí as gotas, quando caem na superfície do líquido, formam ondas circulares. Ô, Duane, o som vibra para todo lado, sim, tá? Tanto é que eu coloquei que ele é tridimensional. Ele se propaga nas três direções. Beleza? De boa? Então, mas longitudinal é só a forma que ele vibra. É só o modo de vibração. A dimensão dele que mostra se ele se propaga nas três direções ou não. É só o jeito que ele vibra. Certo? Depois eu posso mostrar alguns GIFs aí, tem inclusive no Google, que fica mais claro isso. Mas é só um modo de vibração, e não em relação à direção de propagação. De boa? Ó, vamos lá, hein? Agora, com isso, eu consigo resolver, por exemplo, a questão 4. Tudo bem? Temos aí meia hora de aula, falta mais, na verdade, 55 minutos. É o seguinte, questão 4 está lá na página 265. Acompanha aí, tá na sua apostila. Fala o seguinte, a utilização de termômetros digitais infravermelhos, de testa ou auriculares, tornou-se comum para a aferição de temperatura à distância. Nós usávamos muito isso aqui no início da pandemia, né?
Os modelos mais simples desses termômetros possuem uma lente que focaliza a energia infravermelha irradiada por uma pessoa no detector do instrumento, convertendo-a em um sinal elétrico que pode ser exibido em unidades de temperatura. O funcionamento do termômetro digital infravermelho baseia-se em um tipo de onda. Olha só, gente. Infravermelho, tá? É uma onda mecânica ou eletromagnética? O que você acha? Eletromagnética. Exatamente. As ondas eletromagnéticas, vamos lá, hein? Todas elas eu posso classificar assim, ó. Elas são unidimensionais e transversais. Beleza? Vamos procurar aqui? Longitudinal vai ser? Existe onda eletromagnética longitudinal? Não, né? Então você exclui essa aí. Mecânica também não, né? Piorou. Você pode excluir a letra D também. Letra B, B de bola. Cujas frequências são próximas às das ondas sonoras. Meu Deus do céu. Ondas sonoras, o que tem a ver, né? O que facilita a sua focalização no detector do instrumento. Não, gente. Só para você ter uma ideia, as ondas sonoras audíveis, elas chegam no máximo a 20 mil Hz. Aqui a gente está falando de bilhões de Hertz, né? Coisa pra caramba. 10 a 15 Hz. É coisa pra caramba, nem se compara, tá? Então a frequência das ondas sonoras, ela é bem menor, bem reduzida. Então letra B também não é a resposta. Letra C, também utilizada nos sonares. Sonar, turma, vem de som, né? Sonar vem de som. Então, tá fora. Som é onda mecânica. Então já foi embora a letra A, B, C e D. Sobra a letra E para exclusão, né? Que se propaga no vácuo com a mesma velocidade das ondas raio-x, micro-ondas e de rádio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então a resposta, letra E. Fechou? Questão boa, bem bacana aí para esses vestibulares que vocês vão prestar. De boa? É isso. Ó, agora vamos fazer a questão 7. Aí eu faço as questões que vocês me pediram. Me pediram a 5, me pediram a 8, né? 8, enfim. Vamos lá. Fazer a 7, muito boa, de gráfico, né? Você tem que saber interpretar esse gráfico. Olha só. Uma onda sinoidal propaga-se da esquerda para a direita em uma corda e o formato da corda em um determinado instante de tempo é ilustrado no gráfico abaixo. Beleza. É,
aqui. Vai vir uma chuva forte, viu? Nó. Vocês são de Goiânia? Porque o trem vai ser cabuloso aqui, viu? Pelo que eu vi ali, a chuva vai ser violenta. Tá. Tipo assim, 4 horas e tá parecendo que tá de noite, né? Aguentei, turma. Vou compartilhar a tela com vocês novamente. Qual é o nome daquele cara da Polícia do Jogo? Galvão Bueno? Ele tem. Porque eu escrevi assim, estamos de volta, não sei o que, tão Galvão Bueno. Ah, Mandar aquele intervalo. falar nisso, vai ter Copa agorinha, né? Ah, o primeiro jogo é dia 24. É, loguinho tem Copa. Gente, estão vendo a tela novamente? Me diz. Show. Então, bora. Ó, é o seguinte. Aqui vão aparecer algumas contas, né? Eu acho que eu terminei. Eu nem cheguei a terminar de ler o enunciado. A gente leu até aqui, acabou a energia. Olha só. Sabendo-se que a onda se propaga com velocidade de 4 metros por segundo, o comprimento de onda, o período, olha só, o comprimento de onda, o período e a frequência do movimento são respectivamente iguais a, presta atenção. Aqui já vem a parte de conta, né? De equação. Inclusive, nós conhecemos essa equação aí, ó. Vou mostrar agora para vocês. Como equação fundamental da ondulatória. Pessoal, equação fundamental é equação fundamental, que diz o seguinte, já até escrevi ela ali no resumo, né, na página anterior, está escrito aqui, ó, V igual a lambda F, né? Diz o seguinte, a velocidade de propagação de uma onda vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência, V igual a lambda vezes F, beleza? Essa é a equação fundamental. Tudo bem? É necessário que você lembre de uma relação muito comum aí nas provas e tal, que é a seguinte: a frequência é o inverso do período. Frequência é o inverso do período. O que é o período? Período é o tempo necessário para se completar uma oscilação, beleza? Tempo necessário para se completar uma oscilação. Então não se esqueça dessa expressão aqui, ó. Frequência é o inverso do período. Inclusive, eu posso colocar aqui, ó, qual que é a unidade de frequência? Nós vimos isso lá em movimento circular, certo? Espero que vocês estejam lembrados. Frequência é dado em hertz, beleza? E hertz é a mesma coisa que 1 sobre segundo. Ó. Então, a unidade de frequência é 1 sobre segundo, que é a mesma coisa que hertz. Fechou? É isso. Hertz, ou segundo a menos 1. A Unirv é tão vagabunda que ela gosta de colocar aqui, ó, segundo a menos 1. Talvez você encontre aí, ó, segundo a menos 1 nas provas da Unirv, que é a mesma coisa. Não se assuste. Se coloca segundo a menos 1, significa que é a unidade de frequência. Segundo a menos 1, a mesma coisa que hertz. Tudo bem? Bom, agora, quanto ao gráfico, o que você tem que perceber? Bom, aqui você tem algumas medidas, né? Já quero adiantar o seguinte. A amplitude, ele não pediu isso para nós, mas eu vou colocar aqui. A amplitude seria a distância do zero até o ponto mais alto, ou seja, a crista. Aqui em cima você tem crista, né? Crista é o ponto mais alto, vou chamar de C. Vale ali, ó, é o ponto mais baixo. Crista e vale. A amplitude nada mais é que a distância do zero até a crista, beleza? Então aqui você tem uma amplitude, é a distância do zero até a crista, ou do zero até o vale. Então você tem amplitude para cima e para baixo, né? Por exemplo, se a questão pedisse para você determine a amplitude dessa onda, o que seria a amplitude da onda? Seria 0,5, né? A resposta seria 0,5, que é a distância do zero até em cima ou do zero até embaixo. Beleza? Comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas. Olha só, aqui você tem uma crista, tá vendo? Ó, vou fazer bem grande. E aqui você tem outra crista. Ó, a energia vai acabar de novo, quer ver?
Vai não. Se Deus quiser, não. Ou se ele quiser, sim, né? Não vai não, né, ô Marquinhos? Vai não. Pessoal, é o seguinte. A distância entre duas cristas consecutivas é o que a gente vai chamar de lambda, comprimento de onda. Beleza? Pois é, Tamires, Halloween. Tá amarrado, né? Tomara que não acabe. Então, pelo menos, deixa minha aula acabar para depois a energia faltar. Distância entre duas cristas consecutivas é o lambda. Também vale para dois vales consecutivos, né? Se você pegar ali dois vales consecutivos, também vai ser lambda. Se você pega dois vales consecutivos, também vai ser lambda. Gente, a chuva tá forte. Alguém que mora em apartamento aí pode falar para nós se tá tenso assim mesmo, porque eu tô aqui no estúdio, mocosado, e tô ouvindo a pancadaria lá fora. Tá doida. Amarrado. Ó, a distância entre dois vales consecutivos também é comprimento de onda. Ou se você pega uma depressão e uma montanha, isso aqui também vai ser um comprimento de onda, tá? A distância daqui até aqui também vai ser comprimento de onda. É isso. Isso é uma oscilação completa, né? Um comprimento de onda. Então você já sabe me responder o seguinte: que o comprimento de onda seria a distância daqui até aqui. Vamos lá, hein? A distância vai ser igual a 2,5. Todos estão de acordo? Que o comprimento de onda vai ser 2,5? Sim ou não? Olha aí, ó. Olha o comprimento de onda aí. 2,5? É isso mesmo? Ou é 2? 2? Ah, turma. Eu entendi, perdão. É porque eu achei que o 2 fosse referente aqui, ó. Mas não é, né? É 2 mesmo, desculpa. Eu olhei errado, ó. É 0, 0,5, 1. A questão seria mais amigável se eu tivesse marcado aqui, ó. 0,5, 1, 1,5, 2. É 2, tá, gente? 2, exatamente 2, ó. 2, obrigado. Beleza? Então, o comprimento de onda é 2. Você já sabe que vai ser ou letra A ou letra B. 8, jamais, né? 8 não, 8 não. Você já fica entre letra A ou letra B, certo? Como é que a gente faz agora para descobrir o período, hein? Período é a frequência. Quando você achar um, você acha o outro. E vice-versa, né? Quando você achar a frequência, você acha o período, enfim. Vai na ordem aí que você acha mais fácil para você. O comprimento de onda é 2, né? 2 metros, exatamente. Para você achar o período ou a frequência, é necessário usar a equação fundamental. Isso, Tuane, a gente vai usar a fórmula, né? Então, para a questão 7, o que a gente vai fazer aqui? V igual a lambda F, né? Então, a velocidade, propagação da onda, vai ser o comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade vale 4, o comprimento de onda você viu que é 2, né? 2 metros, e a frequência é o que você quer. Passo 2 dividindo, 4 sobre 2 dá 2. Então, a frequência vale 2 Hz também. Certo? Então, pronto, ó, descobrimos que a frequência é 2. Vamos voltar aqui? Procura o item cuja frequência é 2. Você já sabe que vai ser a letra A resposta, né? Pessoal, mas por que o período é 0,5? Bom, aí é só você lembrar, né? Que a frequência e o período são grandezas inversamente proporcionais. Então, a frequência é 1 sobre período, né? Se você trocar de lugar aqui, ó, dá certo, ó. Vai a frequência lá para baixo, o período para cima. Faz aí. Como a frequência é 2, 1 sobre 2 é meio. Então, o período dessa onda é de 0,5 segundos. Tudo bem? Atento vocês ao fato de que a amplitude é 0,5. Ele não pediu a amplitude, mas, de novo, a amplitude é 0,5. É do meio até em cima ou do meio até embaixo. Beleza? Suave? É isso. Agora vamos fazer algumas questões aí que vocês me pediram. Questão 8. Vamos lá. As caixas de som portáteis, como a da imagem a seguir, estão ficando cada vez mais comuns entre os jovens. Muito bom. Sempre aquele texto ali para você perder tempo, né?
Além de terem um design moderno, possuem conexão sem fio, com smartphones. Tá, foda-se isso aí. A resposta de frequência dos sons produzidos por uma dessas caixas portáteis é de 70 Hz até 20 mil Hz, né? 20 kHz. Os comprimentos de onda dessa faixa de frequência, que pode ser produzida pela caixa, são de aproximadamente. Ele quer saber o comprimento de onda, dado a velocidade do som no ar. Perceba que eu não estou falando de luz, né? Não estou falando de onda eletromagnética, estou falando do som. Então tem que usar essa velocidade aí, né? Ah, professor, e aquele 3 vezes 10 oitava, você vai usar? Não, olha, isso aqui é para onda eletromagnética. Estou falando de som. Som é onda mecânica, certo? Então vamos lá, hein? Para resolver a questão 8, o que a gente vai fazer? Usar a equação fundamental. Questão 8, vamos usar a equação fundamental. Olha só, a velocidade de propagação do som vai ser o comprimento de onda do som vezes a frequência. A gente sabe que a velocidade é de 340 metros por segundo. Professor, ele deu? Deu. Ele escreveu aqui, ó, 340 metros por segundo. O comprimento de onda a gente não sabe. E a frequência vale 70, né? Vamos pegar a primeira? Eu vou pegar a primeira frequência aqui, 70 Hz. Então, vou escrever aqui, ó, 70, certo? 70. Fácil demais, né? Isola o lambda, 340 sobre 70. Fazer aqui para a gente não gastar muito tempo. 340 sobre 70 vai dar ali 4,86 aproximadamente. 4,86 metros. Esse é o comprimento de onda para essa frequência de 70 Hz. Agora você vai fazer a mesma conta, só que agora considerando a frequência maior, né? Pessoal, qual que é a frequência maior? De 20 mil Hz. 20 mil, né? Então vamos lá. 340 lambda vezes 20 mil. 20 mil Hz. Quanto vai dar o comprimento de onda aqui? Vamos lá? 340 sobre 20 mil dá 0,017. 0,017 metros. Fechou? É isso. Perceba, quando você tem a menor frequência, você tem um maior comprimento de onda. Quando você tem a maior frequência, você tem de outra cor aqui, ó. Quando você tem a maior frequência, você vai ter o menor comprimento de onda, certo? Porque quando você estabelece que a velocidade é constante, à medida que você aumenta a frequência, você reduz o comprimento de onda, né? Então, maiores frequências, menores comprimentos de onda. Aí é só você marcar a alternativa correta agora. Se liga. Resposta de cara vai ser a letra E, né? Os comprimentos de onda dessa faixa de frequência aqui, ó, parte de 4,8 metros e vai diminuindo até 0,017. Então, a resposta certa, letra E. Beleza? Questão boa aí. Uma questão muito boa para Unifirmes, Unicerrado, bancas Vunesp no geral. Tudo bem, turma? Vou fazer agora. Me pediram a questão, deixa eu ver qual foi mesmo. 14, né? Ludmila, tá aí? Questão 14. Foi você que me pediu ela? Quem foi que pediu a 14? Ô, Vitória, sim, você pira? Questão 8 só foi a equação fundamental. Foi só a equação fundamental, mais nada. Só essa aqui, ó. V igual a lambda F. Acabou. De boa? Ô, gente, quer perguntar alguma coisa? Fala aí. Pergunte agora ou ano que vem. Brincadeira, tá? Todo mundo vai passar, se Deus quiser. Falar um trem desse numa hora dessa é paia, né? Pergunte aí. Eu tô arrumando aqui, né? Vamos lá? Então, bora. Questão 14. Essa aqui é interessante. É de
já entramos em fenômenos ondulatórios. Questão 14, fala assim, ó. Em um laboratório de ondas, né, ou seja, você vai produzir ondas ali, uma das extremidades de uma corda homogênea é fixada na parede. E são gerados dois pulsos na corda, como mostra a figura abaixo. Então, ó, primeiro pulso vai na frente, segundo pulso vai atrás, ó, o segundo pulso aqui, certo? A superposição entre a reflexão do primeiro pulso e o segundo pulso incidente gera, olha só, aqui você vai ter alguns, na verdade você vai ter dois fenômenos ondulatórios. Quais são eles? O de reflexão e de interferência, tá? Como assim reflexão? Galera, você sabe, né? Principalmente quem faz crossfit aí, e quando você empurra a corda, né? Quando você começa a balançar a corda, quando ela chega, essa onda chega lá do outro lado, volta, né? Ocorre uma reflexão. Então o pulso se propaga pela corda, encontra aquela extremidade e volta. Só que eu te pergunto, vamos ver quem lembra disso aqui, ou quem estudou por agora. Essa extremidade aqui é uma extremidade fixa ou livre, turma? Essa extremidade aqui é fixa ou livre? Fixa. Aí eu preciso que você lembre que na extremidade fixa ocorre um negócio chamado inversão de fase. Então, olha só, esse pulso ele vem, bate nessa extremidade fixa, e aí quando ele volta invertendo a fase. Deixa eu diminuir a espessura aqui e colocar um 0,5. Olha só, o pulso, quando ele bate na extremidade fixa, ele vem aqui, ó, incidiu na extremidade fixa, e quando é refletido, ele reflete invertendo a fase, certo? Então, esse pulso, se ele chega em crista, ele volta em vale. É mesmo, professor? É. Aí o primeiro pulso, ele já bateu e voltou, né? Ele vai voltar em vale. Certo ou não? Então, esse pulso agora está voltando em vale. Beleza? Então, o pulso agora volta em vale. O primeiro pulso ainda está lá, né? Olha o primeiro pulso aqui. O primeiro pulso ainda está lá. Ele está vindo. Ele está se propagando. Ô, gente, presta atenção. Primeiro pulso aqui, ó. Bateu e voltou. O segundo pulso ainda não bateu ainda, né? Ele está indo. Que tipo de interferência é essa? Um em crista e o outro em vale. Quando eles se encontrarem aqui, é uma interferência construtiva ou destrutiva? Destrutiva. Ô, Josiele, não seria fase destrutiva, beleza? Seria interferência destrutiva. A resposta, né? É destrutiva, interferência. Ô, Tuane, é porque o outro ele não chegou ainda. Aí você vai ter que ler o enunciado e pegar essa informação. Ele fala assim, ó, só esse aqui vai ser refletido. Esse aqui, ele ainda não chegou. Tipo assim, ele tá lá na frente, né? Mas ele não chegou ainda. Ele não bateu na parede. Só o primeiro, né? O primeiro bateu na parede e voltou. O outro, exatamente, Pedro. Esse aqui, ó, ele não encontrou ainda a extremidade fixa. Beleza? Tudo bem? Então, o encontro dessas duas ondas aqui, desses dois pulsos, provocarão uma interferência destrutiva. Certo ou não? Entendeu, Tuane? Ô, gente, deixa eu ver se eu tenho um resumo aqui pronto. Aguenta aí. Aguenta aí, aguenta aí. Rapidão. Eu tenho um resumo de fenômenos ondulatórios aqui, mas não tem essa parte de reflexão. Eu vou escrever para vocês, tá? Já resolvi a questão, mas eu vou colocar no resuminho aqui da aula, para depois vocês acessarem mais fácil, né? Olha só, questão 14. É uma questão de reflexão. Você pode ter reflexões que ocorrem de duas formas. Com a extremidade livre, certo?
A extremidade pode ser livre, ou a extremidade pode ser fixa. Ou a extremidade pode ser fixa. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: esse pulso aqui, ele chega em crista, quando ele encontra uma extremidade livre, ele volta em crista também. Não há inversão de fase. Então seria assim, ó. Se liga, ele bate e volta sem inverter a fase. Beleza? Isso é o que acontece na reflexão com extremidade livre. Vamos escrever isso? Não inverte a fase. Não inverte a fase. Certo? Agora, se fosse extremidade fixa, olha o que aconteceria. Extremidade fixa agora. Aguenta aí. Extremidade fixa, hein? Na extremidade fixa, se o pulso chega em crista, ele vai voltar em vale. É mesmo, pessoal? É. Olha só o que acontece. Ele chega em crista e volta em vale. Ele volta assim, ó. Volta invertendo a fase. Suave, de boa? Chega em crista e volta em vale. Alguma dúvida aqui na reflexão de pulsos em corda? Então aqui, ó, inverte a fase. Fechou? É isso. E aí, ó, respondendo a questão, tá aqui, ó. A superposição, ou seja, o encontro ali daqueles dois pulsos, entre a reflexão do primeiro pulso e o segundo pulso incidente, ou seja, o segundo pulso ele ainda não refletiu. Ele ainda está indo em direção à extremidade fixa. Gera uma interferência construtiva? Não. Vai gerar uma interferência destrutiva. Resposta certa, letra D. Ô, Tuane, a interferência construtiva ocorre quando você tem a mesma fase, tá? Por exemplo, agora já indo para a interferência. A interferência ela pode ser construtiva ou destrutiva, né? Quando que ela acontece de forma construtiva? Quando é a mesma fase. Como assim, ó? Você pode ter interferência construtiva e destrutiva. Ô, Vitória, o que acontece? Esse lance de interferência construtiva e destrutiva não tem nada a ver com o fato da extremidade ser fixa ou livre. Tipo assim, na questão ele contextualiza, ele mistura. Mas, tipo assim, não tem uma regra. Ah, se a extremidade é livre, vai ser desse jeito. Não. A interferência ocorre de acordo com as fases. Como assim as fases, pessoal? Por exemplo, se você tem dois pulsos que se encontram em concordância de fase, tipo assim, ó, um pulso chega em crista e o outro em crista, isso aqui é uma interferência construtiva, né? Mesma fase. Agora, a destrutiva, ela pode ocorrer quando você tem um em crista, né? E o outro em vale. Porque aí tem oposição de fase. Aí no ponto de encontro entre esses dois pulsos, aí você vai ter ali uma interferência destrutiva, né? A amplitude ela vai ser reduzida, você vai subtrair. Aqui não, ó. Quando esses dois pulsos eles se encontram, o que acontece com o pulso resultante? Ele fica maior, né? Exatamente isso que acontece. Agora o fato da extremidade ser fixa ou livre, não tem uma regra para isso não, viu? É só um exercício que resolveu misturar dois fenômenos diferentes, né? O de reflexão e o de interferência. Beleza? Então olha só para ver se faz sentido. No ponto de encontro desses dois pulsos, o que vai acontecer? A amplitude vai ser aumentada, beleza?
Tá vendo que aqui é uma interferência construtiva? Eu vou chamar de IC, né? IC, interferência construtiva. Certo? Pessoal, e o que acontece após a interferência? Bom, esses pulsos, eles seguem sua vida como se nada tivesse acontecido. Então, por exemplo, esse aqui segue o seu caminho para a esquerda e o outro segue o seu caminho para a direita, beleza? Um segue o seu caminho para a esquerda e o outro segue o caminho para a direita. Fechou? Tudo bem? Para ter interferência, tem que haver reflexão ou não tem nada a ver? Nada a ver, Ana Paula. É igual eu te disse, né? Tipo, só tem ali uma contextualização, mas não é uma regra. Não tem necessariamente que haver reflexão, de boa? Ele só misturou dois fenômenos distintos, dois fenômenos diferentes. De boa? Tá aí, ó, vou mandar esse resumo para vocês. Interferência construtiva, concordância de fase, interferência destrutiva, oposição de fase. Qual parte da Miris aqui? Fala, Tuane. Ô, Tuane, IC não tem nada a ver com positivo ou negativo, não, tá? É tipo interferência construtiva e D seria interferência destrutiva, né? Eu que não coloquei, mas eu poderia colocar aqui, ó. Na interferência destrutiva, o que vai acontecer? E esses pulsos terão uma interferência destrutiva ali, ó, a amplitude vai ser reduzida. Aí você subtrai, tá? Você subtrai as amplitudes. Eu acho que eu entendi a sua dúvida, né? Você não quis dizer positivo, você fala soma, porque se a pergunta foi essa, se você soma, aí tá certo. E na interferência destrutiva, você subtrai. O certo é soma e subtrai, sacou? Então aqui você soma as amplitudes, a amplitude do primeiro mais a amplitude do segundo, e aqui você subtrai a interferência destrutiva. Aqui você faz A1 menos A2, sacou? A amplitude resultante vai ser a do primeiro pulso menos a do segundo pulso. Fechou? É isso, turma. Interferência foi? E lembre-se, depois que há interferência, esses pulsos seguem seus caminhos como se nada tivesse acontecido, tá? Segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Certo ou não? De boa? É isso. Vamos fazer mais uma questão? Deixa eu ver qual foi que me pediram aqui. Estou esquecendo de alguma? Alguém me pediu a 5, né? Eu não fiz a 5 ainda. Quem foi que me pediu a 5? Alguém me pediu a 5? Pois é, lembrei agora. Vamos fazer a 5? Ou você já conseguiu fazer ela, Gustavo? O que faz? Manda aí. Pode fazer a 5? Então bora. Vou fazer a 5 agora, viu, turma? E aí eu falo de difração pra gente encerrar a aula. Se der tempo, eu falo de mais fenômenos, mas eu acho que vai dar tempo de falar só da difração. Olha só. Questão 5. Bora, bora. Duas pessoas estão paradas de frente à mesma distância de uma parede vertical, segurando cada uma a extremidade de uma corda elástica, que tem a outra extremidade fixa. Olha só. Não sei se vai ser relevante para esse exercício de fato, mas ele fala que a extremidade é fixa, né? Nessa parede, na posição horizontal e em repouso. Simultaneamente, essas pessoas começam a fazer essas cordas oscilarem, e em um mesmo intervalo de tempo, as duas cordas assumem configurações mostradas nas figuras 1 e 2. Beleza. Beleza. Sendo V1 e V2 as velocidades de propagação das ondas nas cordas, certo? Nas figuras 1 e 2, respectivamente, temos que... Então vamos lá, hein, turma? O que você está vendo aqui? Olha só. Ele fala que simultaneamente, essa parte é importante. Essa aqui nós temos que destacar. Simultaneamente, essas pessoas começam a fazer essas cordas oscilarem e em um mesmo intervalo de tempo, as duas cordas assumem as configurações mostradas nas figuras 1 e 2. Beleza? Tudo bem? Quem conseguiu fazer essa questão, chegou a fazer alguma conta? Ou foi na tora, tipo assim, regra de 3? Quem foi que fez esse exercício aí? Alguém? Corda elástica. As duas cordas assumem as configurações mostradas nas figuras 1 e 2. Bom, é o seguinte. Essa questão aqui, se a gente for pensar na equação de Taylor, talvez dê um problema, só que o exercício não falou nada, né? Eu acho que não vai ser letra A. Ó, se a gente for pensar na equação de Taylor, o que acontece? A gente teria isso aqui, ó, letra A. Mas creio eu que não é essa a resposta, né? A gente vai ter que fazer algumas continhas aí. Gente, a resposta é letra A? Não, né? E aí eu posso explicar para vocês a equação de Taylor. Para quem já viu, a equação de Taylor fala o seguinte. A equação de Taylor diz que a velocidade de propagação de uma onda... Vamos lá, hein? É a letra A? Foda. A equação de Taylor. Vamos lá. A equação de Taylor fala que a velocidade de propagação de uma onda depende de dois fatores. De uma onda em uma corda, tá? Isso aqui só vale para cordas tensionadas. Aí talvez vocês vão entender que esse exercício poderia ter recurso nele, né? Equação de Taylor. Vamos lá. Essa questão
se você utilizar a equação de Taylor, que serve para cordas tensionadas, pensa comigo, ó, cordas tensionadas. O que diz a equação de Taylor? Ó, até hoje não caiu uma questão disso aqui na prova da Unir. Pelo menos não estou lembrado. Quem sabe eles cobram aí no seu próximo vestibular, hein? Alguns alunos não lembram dessa fórmula. Eu vou escrever a equação aqui, vocês me falam se lembram dessa equação ou não. V é igual a raiz de F sobre μ. E aí, alguém já viu essa equação antes? Algum momento da sua vida estudantil? O que diz essa equação? A velocidade de propagação de uma onda em uma corda tensionada, é importante deixar isso claro, é igual à raiz da força aplicada sobre essa corda, dividido pela sua densidade linear, tá? Como assim? Imagine uma corda como sendo um fio comprido, certo? Esse fio comprido aí, ele vai estar esticado, né? Você faz uma força ali nas suas duas extremidades, ok? Você faz essa força aí na direita e na esquerda. Você vai puxar aqui para um lado e puxa para o outro, certo? F é a força. Tônia, eu vou escrever. É densidade linear, beleza? Esse μ se chama densidade linear. E aí, a velocidade de propagação do pulso na corda que é tensionada vai depender só desses dois fatores. Da força que você aplica na corda, na tensão que você aplica nela, sobre a densidade linear, lembrando que isso aí está dentro de uma raiz. Pessoal, que diabo é isso de densidade linear? A densidade linear é a razão entre massa e comprimento, sacou? Então, a densidade linear é a razão entre massa, é a massa da corda, pelo comprimento dela. Via de regra, a densidade linear mede a espessura da corda, sacou? Se é uma corda gorda, gordinha ou magrinha. Uma corda grossinha ou fininha, tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma corda mais gordinha, seria uma corda de alta densidade linear. E uma corda magrinha, uma corda de baixa densidade linear. Fechou? Então aqui, ó, desenhar aqui embaixo para vocês. A densidade linear vai representar a espessura da corda. Via de regra é isso, tá? Então, alta densidade linear e aqui baixa densidade linear. Cordas grossas e cordas finas. Basicamente é isso. Fechou? Tudo bem? Dúvida? Até aqui de boa? Então, μ é o que nós chamamos de densidade linear. O Vitória, F é a tensão, é a força. É a força de tensão, beleza? Eu não vou usar T, porque T lembra período, sacou? Seria mais fácil se eu colocasse T, mas eu vou chamar de F para não confundir com o período. Mas entenda, esse F aí é a força de tensão, certo? É a força de tensão na corda. Se ela está muito esticada ou não tão esticada assim. Basicamente é isso. Então pronto, ó. A velocidade de propagação de uma onda em uma corda depende disso aí. Raiz de F sobre μ. Tá? Bom, Tony, vai depender do exercício. Se for um exercício teórico ou de fazer conta, né? Mas basicamente é só substituir. Ele vai te falar qual é a força em newtons. Né? Ah, a corda é esticada com uma força de 50 newtons. A densidade linear aqui, ele vai te falar, né? Vai te falar o valor e você substitui e acha o V, beleza? Mas qual que é o lance da questão? 5. Quer ver? Eu vou ler de novo, porque na primeira vez que eu li a questão, eu pensei, velho, que estranho, né? Porque aqui você está vendo comprimentos de onda diferente e tal, e pede a velocidade, né? Pois é, vamos lá. Duas pessoas, de novo, presta atenção, estão paradas de frente a uma mesma distância de uma parede vertical, segurando cada uma a extremidade de uma corda elástica que tem a outra extremidade fixa nessa parede, na posição horizontal e em repouso. Simultaneamente, essas pessoas começam a fazer as cordas oscilarem em um mesmo intervalo de tempo. As duas cordas assumem as configurações mostradas nas figuras 1 e 2. Bom, aí você tem aqui, ó, duas configurações diferentes. Aqui você tem mais cristas e vales, ó, aqui embaixo, do que em cima, né? Aí ele fala, sendo V1 e V2 as velocidades de propagação das ondas nas cordas, nas figuras 1 e 2, respectivamente, temos que... O que acontece? A velocidade vai depender dessas duas coisas, do F e do μ. Se você tem a mesma força e você tem a mesma densidade linear, vai ter a mesma velocidade. Mas, a priori, eu não tinha percebido isso no enunciado. Né? Eu teria que pensar mais um pouco até chegar nessa conclusão. Mas o enunciado ele não falou para nós que é a mesma corda e a mesma força. Ele falou que são pessoas diferentes, né? Segurando uma corda elástica, mas em nenhum momento deixou claro que é a mesma densidade linear e a mesma força. Aí você vai ter que assumir isso, né? Você vai ter que assumir que essas pessoas estão segurando as cordas com a mesma força e essas cordas têm a mesma densidade linear, né? Você tem a mesma densidade linear e segura com a mesma força, o que você tem? A mesma velocidade. Então V2 igual a V1, beleza? De boa, turma? É isso. É isso. Talvez, ó, a questão, ela quisesse lembrar daquela equação, né? V igual a delta S sobre delta T. Como assim? Vamos lá, vamos tentar procurar as informações que o texto está querendo que a gente use. Porque assim, ó, questão 5. Questão 5. Vou escrever aqui para vocês, questão 5. Tem algumas frases aqui que meio que ajudam a gente a responder. Quais são elas? Vou destacar de vermelho. Ele fala que inicialmente está em repouso, né? A corda elástica está em repouso.
e que elas admitem aquela configuração no mesmo intervalo de tempo. Olha só, em um mesmo intervalo de tempo. Então perceba, quando você produz o pulso, você está aqui, né? Sua mão está aqui balançando a corda. Os dois começam a balançar no mesmo instante. E aí esses pulsos aí, ó, eles vão se propagar pela corda, beleza? Até chegar aqui, ó. O pulso então se propaga até chegar do outro lado. Aí ele fala assim, ó, a configuração de cima e a configuração de baixo são atingidas no mesmo intervalo de tempo. Então, ó, talvez a questão quisesse que você não usasse, né, a equação de Taylor, justamente pelo que eu te falei. Porque ele não deu atenção, ele não garantiu que a tensão é a mesma, e também não garantiu que a densidade linear é a mesma. Então, o que você vai ter que pensar ó, no ΔS sobre ΔT? Se você pensa por essa equação aqui, talvez fique mais fácil, porque olha só, a velocidade, ΔE sobre ΔT, né? A onda ali ela vai percorrer uma distância em um determinado tempo. Qual que é a distância que a onda vai percorrer? L, né? Em um intervalo de tempo, ΔT, que é o mesmo para os dois. Então, olha só, você vai ter o mesmo comprimento, a mesma distância percorrida no mesmo intervalo de tempo. Então, as velocidades são iguais. Beleza? Tudo bem? Agora, quem foi que perguntou sobre as frequências aí? Achei que a velocidade 2 era maior. Isso, Tuane, parece, né? Parece, mas não é não. Você vai ter que pensar ou na equação de Taylor, garantir que as forças são iguais e a densidade linear também é igual, ou você vai ter que pensar nessa equação aqui, ΔS sobre ΔT, entendeu? Percorre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. É isso, turma. Bate então, letra A, a resposta. Gabarito, letra A. Entendeu, Gustavo? Questão estranha, né? Pessoal, mas por que que aqui você tem mais comprimentos de onda, né? Você tem mais cristas e vales? Bom, pelo simples fato de que a frequência é maior. Né? Esse cara tá balançando a mão mais rápido. Ele tá balançando a mão mais rápido do que o de cima. Mas a velocidade que o pulso se propaga é a mesma, tá? Então, Tuane, não é a velocidade da mão do cara, é a velocidade de propagação da onda. Entenda. Isso aqui, ó, balançar para cima e para baixo tem a ver com a frequência. Eu tô falando da velocidade de propagação da onda. A onda ela vai para frente com qual velocidade? E não a rapidez com que ele balança a mão. É diferente. Entende? Viu, pessoal? O que ela tá perguntando aí, ó, é dúvida de muita gente. A velocidade da mão não tem nada a ver com a velocidade da onda. São coisas distintas. A mão ali tem a ver com a frequência. A frequência com que ele bate a corda para cima e para baixo. Agora, a velocidade com que o pulso se propaga, aí a história é diferente. Sacou? Aí é a mesma, porque percorre o mesmo comprimento no mesmo intervalo de tempo. A única diferença é que aqui a frequência é maior. Ó. Eu vou escrever isso porque eu sei que você está com essa dúvida. A única diferença do desenho 2 para o desenho 1 é que a frequência 2 é maior. E isso de fato é, tá? Você pode ver que tem mais cristas e vales ali. Mas as velocidades são exatamente iguais. A velocidade da onda 1 é igual à velocidade da onda 2. Nesse caso, a força de tensão. Não, Otuane, aí vai ser igual também, tá? A força de tensão não tem nada a ver com a frequência, não. A força com que a corda é esticada não tem nada a ver. Beleza? Pessoal, pra gente terminar a aula de hoje, tenho 3 minutos. Deixa eu ver aqui uma questão pra gente fazer agora. Vamos fazer a 9. Aliás, deixa eu ver mais rápido aqui. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar de fração para a próxima aula, que eu mando um resuminho para vocês, tá? Para terminar a aula de hoje, eu vou falar de polarização, tá? Polarização, que é um fenômeno ondulatório utilizado muito aí nos cinemas 3D, beleza? Não vou resolver exercício, até por causa do tempo, para não enrolar demais. Eu vou pegar um fenômeno bem simples de se explicar, que é o fenômeno da polarização, tá? Polarização, o que seria essa tal polarização? É um fenômeno ondulatório onde você seleciona um plano de vibração para aquela onda, beleza? Então, olha só. Imagine uma corda esticada e você produz um pulso nela vertical e um pulso horizontal, beleza? Essa onda aqui, ela não é polarizada, né? Eu vou digitar agora, viu, Tony? Rapidinho. Aí, lá na frente, a gente vai ter um filtro polarizador. O que esse filtro faz? Ele seleciona um plano de vibração da onda. E aí você está vendo o seguinte, ó. A onda, ela está vibrando na horizontal e na vertical, né? Você tem esses dois pulsos aí. Se o filtro, né, se o polarizador, ele é vertical, então esse cara aqui é o filtro. É o que polariza o pulso, né, a onda. Ele só permite a passagem dos pulsos que estão vibrando nessa direção. É como se fosse uma porteira. Vai deixar passar só o pulso que é vertical, que vibra nessa direção vertical. Então pronto. Esse aqui, ó, vai ser anulado. Esse pulso aqui vai ser anulado. O filtro não deixa esse cara passar, porque ele é horizontal. Eu vou deixar passar só esse cara aqui, né? Porque está de acordo com o filtro. Basicamente é isso. Ah, professor, e se eu tivesse colocado um filtro horizontal? Aí esse aqui seria anulado, né? Oh, meu Deus do céu, esses caras que ficam ligando de presídio é foda. Foi mal, gente, peraí. Foda. Deu um susto aqui, ué. Então isso é polarizar, beleza? Você selecionar um plano de vibração. Ô, Martinha, você tá de boa aí? Agora eu vou te usar, tá? Rapidão. Fica aí, não vai embora não, Martinha. É o seguinte, gente. Ah, vai sair correndo, né? Martinha tá com frio aqui dentro, Martinha? É, aguenta aí.
Agora eu te chamo. Aí, galera, um fenômeno, na verdade, uma aplicação da polarização seria o cinema 3D. Alguém já viu questões falando de cinema 3D? Ou não? Manda aí para mim no chat. Alguém já viu exercício falando de cinema 3D? O cinema 3D, ele é usado, né, ele só é possível por causa da polarização. Pessoal, como assim? Se liga, vou te explicar e a gente termina a aula. Já quero adiantar o seguinte, ó. A polarização, uma questão muito boa, tá? Possível de cair na prova da Unir, ela só ocorre em ondas que são transversais. Quem quiser anotar a definição de polarização, eu vou escrever aqui no chat, ó. Polarização é o fenômeno ondulatório que seleciona o plano de vibração da onda, beleza? Só ocorre em ondas transversais, beleza? Não ocorrendo em ondas longitudinais. A Unir poderia perguntar, colocar lá nos itens. A polarização ocorre em ondas longitudinais? Não ocorre, né? Na verdade, não seria uma pergunta direta, seria uma afirmação, né? Vou melhorar isso aí. Por exemplo, letra A lá da questão, da prova. Fala assim, a polarização é um fenômeno ondulatório, aí ele explica lá bonitinho e coloca assim, ocorre em ondas longitudinais. Verdadeiro ou falso? Ocorre em ondas longitudinais. Verdadeiro ou falso? Falso. Não ocorre em ondas longitudinais. Ocorre apenas em ondas transversais. Por isso que foi importante aquele comecinho, aquela introdução que a gente fez aqui, ó, explicando o que é cada coisa. Então, ó, a polarização só ocorre em ondas que são transversais. Tá? Então, em onda transversal, ok? Ok. Em onda longitudinal, não. Não tem como acontecer polarização com ondas longitudinais. Por exemplo, olha que massa, o som. O som pode ser polarizado? O que você acha? O som pode ser polarizado, sim ou não? Não, né? Então, ó, você já sabe agora que não tem como polarizar o som. O som não é polarizado, beleza? Vou colocar um xizinho aqui, ó. Longitudinal, não. Não tem como você polarizar ondas longitudinais. O som, por exemplo, não pode ser polarizado. Pessoal, o que pode ser polarizado? Por exemplo, a luz. A luz. Por isso que eu falei do cinema 3D, né? A luz pode ser polarizada, porque ela é transversal, tá? Como é que funciona o cinema 3D, né? Você tem que usar um óculos especial. Como é que seria esse óculos especial? Antigamente, esses óculos, eles tinham duas lentes coloridas, né? Hoje em dia nem tem mais essas cores e tal, uma questão de estética mesmo. Aí era assim, ó. Uma lente, geralmente era azul, né? E a outra vermelha. Você só por que dessas cores? Bom, não sei. Sinceramente, o motivo das cores eu não sei, mas eu sei o seguinte. Cada lente polarizava a luz em uma direção. Por exemplo, a lente da esquerda, vermelha, ela polarizava a luz, sei lá, na vertical. Então a lente vermelha polarizava a luz na vertical. Já a lente azul, da direita, polarizava a luz na horizontal. Pessoal, os filmes que são feitos, né, 3D, os filmes 3D, eles são mais caros, né, que os filmes convencionais. Por que, pessoal, que são mais caros? Porque, olha só, a produção dele não é nada fácil. Já tem o óculos, né, que é um custo a mais para você, mas a produção também é mais cara. Por quê? Vamos lá, hein? Você sabia que você tem dois olhos para ter uma noção de profundidade? Você que não tem dois olhos, né, você que é monocular, para não dizer caolho, você tem dificuldade, tá, de ter noção de profundidade. A verdade é tanta que se eu chamar a Martinha, cheguei, Martinha. Ó, a Martinha, não sei se vai dar pra ver. Martinha, ela faz cinema, né? Olha a Martinha aqui, ó. Martinha fica dali. Ó, chega pra frente. Aí, vocês estão vendo a Martinha, gente? Vocês estão vendo a Martinha? Então tá bom. Aí a Martinha vai fazer o seguinte. Ela tá aqui em pé e tal. Ela usa óculos, mas o fato de usar óculos não faz diferença. Aí eu vou colocar o dedo aqui e ela vai ter que encaixar o dedo dela no meu. Só assim, ó. Só fazendo um movimento vertical. Tipo assim, ela vai mirar e vai descer e encaixar o dedo no meu. Faz aí, Martinha. Vê se é fácil. É, de boa, né? Suave, ó. Foi de boa. Fácil. Agora a Martinha vai tampar um olho. Coloca a mão pra não garantir que você tá roubando. Olha lá, Martinha, tenta. Olha lá, ela roubou. Ela roubou. Tem que ser, Martinha, tem que mirar e descer, hein? Sem caçar, ó. Ah, foi da frente. Vai, Martinha. Deixa eu bagunçar aqui somente, ó. Pronto. Olha lá. Tá vendo, né, gente? Não vai nem a pau, né? De novo, a última chance. Opa. Aí, Martinha, obrigadão. Merece um chocolate, um dia eu te pago, tá? Ai, nossa, bateu. Ô, gente. Então, ó, eu tô te mostrando que os dois olhos é pra você ter noção de profundidade, beleza? Agora você já sabe uma brincadeira de fazer no Natal, né? Com o tiozão do pavê. Você faz isso com ele, você vai ver que ele não vai acertar nem a pau, porque com um olho só é difícil você ter essa noção de profundidade, tá? Ô, Tuane, sim, o filtro é o polarizador, tá? O filtro é esse negócio que polariza. É ele que seleciona o plano de vibração. De boa? Suave? Aí o cinema 3D, você tem duas lentes, por quê? O filme ele é feito com duas câmeras. Aí, para você conseguir separar as imagens no seu olho, né? Quando você recebe essa luz no seu olho, uma câmera tem que chegar no seu olho direito, né? As imagens de uma câmera chegam no seu olho direito, as imagens da outra câmera chegam no seu olho esquerdo. E aí, para não ter essa mistura, para chegar certinho e ter essa noção de profundidade, você precisa do filtro polarizador, né? Uma câmera é responsável por produzir imagens para essa lente aqui, né? Para o seu olho direito, e a outra para o seu olho esquerdo. Tudo bem? Então é assim que você consegue ter essa noção de profundidade. Os filmes são feitos com duas câmeras, as imagens de uma câmera vai para o seu olho direito através da polarização e da outra câmera vai para o seu olho esquerdo. Fechou? De boa? Ó, e a Vitória testou em casa, né? Fez com a irmã mais nova, a mãe. Tuane,
Sanei sua dúvida? O filtro é o polarizador, sacou? Poderia ter escrito aqui filtro, polarizador. Pessoal, a aula de hoje foi bem intensa, né? Muito conteúdo em pouco tempo, mas é assim mesmo. Até semana que vem, tá? Valeu demais, tamo junto. Filtro polarizador. Tamo junto, abração. Fala, Ana Paula. Diga. O que eu recomendo revisar para a Unieva? Vamos lá, hein? Recomendo estudar dinâmica demais, bloquinhos, energia, trabalho, demais mesmo, tá? Quase certeza que vai cair na prova da Unieva. Recomendo estudar também eletromagnetismo, anota aí, dinâmica, eletromagnetismo, física moderna, você vai ter que dar uma corrida atrás aí nesses assuntos, principalmente efeito fotoelétrico, tá? Recomendo cinemática, parte de gráficos, e uma tendência que eu tô vendo no vestibular da Unieva é hidrostática, viu? Empuxo, princípio de Pascal, vasocomunicantes, e ótica, lentes esféricas e ótica da visão, viu? Lentes esféricas e ótica da visão. Ô, Josiele, Unicerrado, ó, eu posso garantir que vai cair, sei lá, 2 questões desses 3 tópicos aqui que eu vou falar agora. Eletrodinâmica, principalmente a parte de resistores, certo? Cinemática, move, gráficos, e ondulatória, que a gente viu aqui hoje, tá? Equação fundamental. Beleza? Revisa isso. Tamo junto, abração, gente, valeu, tchau, tchau. Tamo junto.